Convido o ilustríssimo Dr. João Cortes, pró-reitor de Ciências Médicas da Universidade de Vassouras e atua como professor titular no curso de Medicina da Universidade de Vassouras, também professor associado no curso de Medicina da Unirio. Vamos recebê-lo. O tema, a formação do médico do futuro pela Univassouras. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Quando me falaram sobre o tema, né, a educação médica, formar médicos para as cidades inteligentes, né, já tocamos esse assunto hoje aqui, né, cidades inteligentes precisam de médicos inteligentes. E para termos médicos inteligentes, nós precisamos ter uma boa formação. E aí eu pensei, não, eu não vou falar em utopias, o que se deve, eu vou tentar falar o que a gente faz, né? E a gente tem tido sucesso, e eu vou mostrar o que a gente faz, a nossa realidade aqui em Vassouras, formando na perspectiva de tentarmos formar médicos diferenciados. Então, a formação médica, quando se fala em formação médica, formação se pensa em transformação. Se você não transforma o indivíduo, você não formou ele, você não transformou ele. Então, se o indivíduo não sai muito diferente do que ele entrou, de nada adiantou aquele tempo durante a universidade. E como exemplo clássico de transformação, né, quase universal, um símbolo de transformação universal, nós temos aí a lagarta para a borboleta. Então, nós esperamos pegar a lagarta e transformá-la e, ao final do curso, entregar um profissional totalmente diferente. Então, na graduação nós temos o ingressante e o concluinte. Eu sempre boto fazer, porque é o ponto, é exatamente aonde nós vamos trabalhar na transformação. São 6 anos na medicina, então nós temos 6 anos para transformar esse indivíduo, né? E essa transformação ela tem que ser total. Para falarmos disso, nós temos que entender quem será o nosso público-alvo e qual o nível de conhecimento prévio desse público-alvo. Porque se você quer transformar algo como uma indústria, se você pega uma matéria-prima e você quer formar alguma coisa, você tem que entender da sua matéria-prima. E o grande problema da educação é que essa matéria-prima ela está em constante modificação. Não existe a possibilidade de se criar um modelo único, porque constantemente essa matéria-prima, esse ingressante, ele está modificando. Então nós temos que estar constantemente preocupados em mudando. Aí a gente fala então da matéria-prima, a gente fala da geração. Quem são os nossos ingressantes? E a gente vai ver que hoje a grande maioria é da geração Z. Então nós temos um público da geração Z. Então é importante que para pensar em formar alguém, nós precisamos estudar esse alguém. E aí começa pela sua geração, pelas características dessa geração. E aí a geração Z, né, é muito interessante essa imagem mostrando as diferentes gerações, o que eles mais utilizam. E aí na geração Z nós vemos que eles já não abandonaram o Facebook. Então o Facebook que eu uso já não é mais uma coisa interessante. Então não adianta você usar o Facebook como uma ferramenta, já que não é onde eles usam, eles vai sair do mundo deles. É uma geração que não gostam de ser chamados de conectados, porque eles falam que eles não são conectados. Conectados era a geração Millennials, a geração Y, Millennials, porque eles não se desconectam, então eles não são conectados porque eles desconectam, e eles vivem conectados. Então esse nome conectados, eles não gostam desse nome, e eles usam ainda o celular, notebook, bastante, e eles antecedem a geração alfa, que já é uma preocupação nossa para daqui a pouquinho. Então, essa é a geração Z, a geração que senta na nossa sala de aula, a geração que é o nosso cliente, e é nessa geração que eu tenho que atuar, que eu tenho que pegar ele, e durante 6 anos eu tenho que ter, são só 6 anos, parece que são só 6 anos que eu tenho que fazer a transformação. E a geração Z, entendam, os emojis dominam a cena, traduzem sentimentos e substituem palavras. Então, eles, ao invés de escreverem com alguns símbolos, eles já conseguem, parece que voltaram na evolução da escrita, né? Eles agora, com símbolos, eles conseguem
conversar e manifestar sentimentos, tudo de forma digital. Os desejos de jovens imediatistas criam a comunicação com vida útil de 15 segundos. Eles são extremamente imediatistas. Eles querem tudo na hora. Eles não entendem o esperar, o aguardar. É tudo na hora. Em compensação também, se não fizer, ele reclama e daqui a pouco vira a página, esquece, já não quer mais aquilo, quer outra coisa. Grande aumento populacional dessa geração. Então, eles transformam os jovens em formadores de opinião. Né? Então, nós vemos que os grandes movimentos agora usam essa massa da população, já que eles são 32% da população. Então, eles são formadores de opinião. As músicas digitais e os arquivos na nuvem explicam o porquê desses jovens serem tão plugados. Então, tudo está na nuvem. Né? Eles vivem com o celular, tudo deles está na nuvem, eles vivem naquele... o celular faz parte da vida. Né? E a gente tem que entender isso. Então, a geração Z, ela tem essa característica de competitividade. Só que essa competitividade, ela gera um problema sério. Como o professor Jorge comentou, aqui a gente tem uma geração que traz uma fragilidade de saúde mental. Né? Então, eles têm uma saúde mental frágil. Né? Qualquer abalo, isso balança eles. E na medicina é um curso que estressa o indivíduo, ele vive estressado. Isso faz com que essa saúde mental, frequentemente, ela dê alguns vacilos. Então, uma das preocupações nossas é sempre você ter um suporte gigantesco, 24 horas, 7 dias por semana, para esse aluno, já que você sabe que esse peso que ele está carregando, essa ansiedade que ele mesmo cria, a maior parte criada por ele própria, por conta da competitividade, por conta da comparação com os colegas, por conta dos critérios de aceitação ou rejeição. Né? A pior coisa para um jovem é ser rejeitado. E como que ele é rejeitado? Ele é cancelado. Então, você quer acabar com ele, não cancela, isso é a pior coisa. Então, essa necessidade frequentemente de ser aceito, de receber likes, de receber seguidores, isso gera uma ansiedade, porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele tem que estar atento na sua mídia social, vendo a movimentação, vendo o que está acontecendo. E com isso, então, a gente falou do público-alvo. O público-alvo é a geração Z, é o nosso público-alvo, a nossa matéria-prima que a gente vai trabalhar. Só que eu preciso saber qual o conhecimento prévio que eles têm. E aí que vem um grande problema. Eu vejo que os alunos que chegam, até por conta do processo seletivo, ser um processo não tão específico, ser um processo abrangente, um processo que envolve diversos outros assuntos que não medicina, não assuntos diretamente relacionados à medicina, eu tenho um aluno que chega com diferentes tipos de conhecimento. E isso vai ser um problema. Eu posso ter um aluno, se você considerar essa menina que o conhecimento dela está todo naquela mochila, ela tem uma quantidade determinada de conhecimento. Se eu passo para esse outro rapaz, ele tem muito mais conhecimento. Eu falo, caramba, eu tenho 2. Mas eu posso ter um terceiro que tenha mais conhecimento ainda. E são esses alunos que vão chegar na faculdade para mim, com diferentes formações, com diferentes conhecimentos, com diferentes níveis de maturidade, diferentes histórias pessoais, e a história pessoal, familiar vai ser importante porque ele passa a viver aqui com a gente. Ele muda para a cidade, ele vive com a gente. O aluno de medicina, ele vai viver com aquelas pessoas durante 6 anos. Não é um aluno que chega às 6 horas da tarde e vai embora às 10 horas da noite e tem a sua vida fora. Ele passa o dia todo, 5 dias, às vezes 6 dias por semana, ele faz plantão, ele dorme na universidade. Então, tudo isso eu vou ter que juntar essas pessoas e vou tentar, ao longo desses anos, não só como eu tenho que tentar homogeneizar todos esses. Não posso deixar, aqui tem pouco conhecimento sem conhecimento, mas eu também não posso dar pouca informação para o que tem muito, então eu tenho que nivelar por cima, ou seja, eu tenho que trazer todo mundo para o mesmo padrão de conhecimento. E aí esse é um gráfico importante, é um gráfico que nós trabalhamos com os nossos professores semestralmente. A estrela é o ponto B, é o nosso egresso, aonde todo semestre a gente tenta subir um pouquinho mais. Não todo semestre a gente faz alguma modificação para fazer com que esse médico cada vez seja melhor.
Só que aqui eu tenho várias entradas. Observe, eu tenho a linha verde, a linha vermelha e a linha azul. Exatamente aquela imagem das mochilas. E todos vão ao mesmo ponto. E aí cada um tem um ângulo de subida. A ladeira pode ser mais pesada ou mais leve, de acordo com a chegada. E aí eu tenho que criar mecanismos de fazer com que todas essas pessoas convivam e cheguem à estrela no mesmo tempo. Para isso, a minha metodologia tem que ser dinâmica. Então, eu tenho que ter uma metodologia dinâmica onde eu possa retirar, eventualmente, alguma coisa. Eu possa mudar, eu preciso mudar. Eu não posso... Eu falo para os professores, quando você fala que o seu semestre foi igual ao semestre passado, você errou. Porque não pode, são pessoas diferentes. Se são pessoas diferentes, você não pode fazer as mesmas práticas. Então, a gente tem que estar semestralmente identificando aqueles indivíduos e, na nossa metodologia, uma capacidade, flexibilidade de mudança, para a gente poder ter uma rápida modificação. Eu não posso descobrir com 6 anos que o indivíduo foi mal formado e trocar tudo, e os outros todos na linha de produção. Então, é uma verificação contínua, é necessário você continuar avaliando todos os pontos. Se você avalia só no final, e se o produto for ruim, você perdeu todo o resto da produção. Então, a gente tem que estar avaliando semestre a semestre. Então, o ensino médio, como o professor falou, formado em conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos, a gente fala em salas de aula, desde salas de aulas tradicionais, a salas de aulas de metodologias ativas. As habilidades, elas vêm, e atitudes, um pouquinho das atitudes, mas principalmente as habilidades, vêm do laboratório da simulação. Antes desse aluno interagir com o ser humano, eu tenho que treiná-lo ele em ambiente simulado. É muito importante, ele vai interagir com pessoas, ele vai interagir com a população que procura o hospital. Eu não posso deixar esse aluno despreparado, então ele vai treinar, muitas vezes, e eu sempre falo que o treinamento de medicina é muito parecido com o treinamento de aviação. Você tem que treinar, alguns procedimentos você treina, e você tem que treinar para fazer medularmente, você tem que fazer sem pensar. Então, uma reanimação cardiovascular, você não pode parar e pensar, gente, a pessoa parou, o que eu devo fazer? Deixe-me pensar, deixe eu consultar o Google. Não, tem que ser algo medular, você tem que fazer a reanimação, você tem as etapas, você tem que estar agindo rapidamente. Né? Então, a gente vai treinar eles nos laboratórios de habilidades, são as fotos do nosso laboratório aqui, as situações da simulação. Por exemplo, o exame de mama, eu preciso que esse aluno aprenda a fazer esse exame no simulador antes de examinar uma mulher. Então, porque aí ele vai saber como tocar, ele vai saber como fazer, para quando chegar na paciente, não haver, já que é um exame que a paciente pode se constranger, não haja, nem sei como tocar, né? Como o parto. Né? Quando eu me formei, a gente tinha que torcer para nascer alguém e havia um parto, outro parto. Agora eu posso fazer inúmeros partos no simulador, com as diferentes complicações, com as diferentes ações, para que quando ele vai fazer o primeiro parto dele, ele já treinou várias vezes, ele sabe. É claro que a prática realística é fundamental, mas a gente não está substituindo isso, a gente está apenas treinando ele exaustivamente para quando ele for fazer o processo, ele saiba fazer. A mesma coisa que o piloto de avião, ele é treinado exaustivamente para, se acontecer aquela situação, ele tem que agir, ele sabe como agir. Não necessariamente vai acontecer. E aqui com criança, ausculta, né? Então vamos auscultar no simulador. Não dá para ficar todo mundo chegando no peito de alguém e treinando, não estou ouvindo ali, a professora sabe e vai discutir os sons para quando for ao paciente, ele já está treinado com isso. A consulta, né? Interação, como que é a consulta? Então, as habilidades, elas são bem desenvolvidas. Então, e nesse ambiente, no consultório, no ambulatório, se desenvolve bem a questão de consulta. Porém, as atitudes. Porque a tecnologia, que foi falado hoje, a tecnologia veio e a sensação é que a tecnologia ela vai resolver tudo, só que na medicina chega um ponto que não vai mais. Por quê? Porque precisa do treinamento do profissional médico treinado nas atitudes. Porque o conhecimento é uma decoreba, é um aprendizado, é um raciocínio. A inteligência artificial faz isso. As habilidades precisam dessas habilidades para resolver. Mas a atitude,
Então, uma entrevista com um paciente, você, pela feição, pelo contar a história, uma máquina ouviria as palavras dele, mas você ouve as palavras e você, pela linguagem corporal, você identifica várias outras coisas que não estão sendo faladas. E isso é um treinamento de uma habilidade de ouvir e uma atitude, a postura sua. Foi feito um estudo americano mostrando que os médicos americanos, eles interrompem o paciente a cada 14 segundos na sua fala. Olha só, 14 segundos. A pessoa começa a falar, 14 segundos interrompe. 14 segundos interrompe. E a gente não consegue ouvir. Por quê? Por que você, ao escutar, se você pode pedir uma tomografia, se você pode pedir uma ressonância, por que palpar o abdômen, se você pode pedir uma ressonância e vem um resultado? Né? Então, isso é fundamental, a gente treinar. E aí, como que a gente pensou em treinar? Não é? Porque o aluno, ao atender um paciente, olha, faça isso, tome esse remédio, faça essa conduta. Mas ele sabe como que é a vida daquela pessoa. Ele tem que entender que aquela pessoa ali, cada um é cada um. Não adianta, porque se fosse para indicar, apenas prescrever um remédio, a máquina faria isso. Mas ele tem que entender aquele contexto, o que aquela pessoa precisa para fazer aquele tratamento, para a prevenção da saúde. E aí a gente então entendeu que a gente tinha que pegar esse aluno e inserir esse aluno na comunidade. Inserir não mais apenas na unidade de saúde, mas na casa das pessoas. Então nós assumimos um projeto numa comunidade que iniciou aqui em Vassouras, Ipiranga, né? Há 10 anos, na verdade 11 anos atrás, nós começamos esse projeto, inserindo os alunos e... desculpem, isso aí é o treinamento na enfermaria, a maior complexidade aqui no nosso hospital, né? À beira do leito, isso é fundamental, essa discussão à beira do leito, onde você está falando e você está examinando o paciente, é uma situação extremamente delicada, porque tem que ser cuidado com o que você está falando, observem que o paciente está olhando atentamente, ouvindo a história, então é uma conversa que tem que ser controlada, né? Porque você tem que ter cuidado, porque você está falando que o paciente está ouvindo e ele não tem nível de interpretar se aquilo é bom ou ruim. Então, se você fala uma palavra como tumor, para o paciente, todo tumor é um câncer maligno e ele vai morrer em algum tempo. Né? Então, são palavras que você não pode usar. Então, mas é importante esse momento, e claro que depois eles se afastam, vão para um lugar reservado onde eles podem falar com privacidade. E aí a gente foi para a comunidade. Então, a gente foi para a comunidade, esses são os nossos alunos, é um sábado, aos sábados nós vamos para a comunidade. Algumas em Miguel Pereira, nós vamos às terças-feiras, em Vassouras aos sábados, e aí a gente observem que eles estão felizes. Sábado eles estão sorrindo, né? Sábado, 8 horas da manhã, essa foto foi tirada, eles estão sorrindo, né? Porque eles ali são alunos do primeiro período, eles se sentem fazendo diferença na vida das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa fundamental no início do curso, você mostrar para aquele aluno no primeiro dia de curso que ele pode fazer diferença na vida das pessoas. E isso tudo vai mudar as atitudes dele. Ele tem que entender isso, que ele pode e ele vai fazer diferença na vida das pessoas. E aí, eles andando na comunidade, eles chegando, descendo do ônibus, né? A gente toma a comunidade, são mais ou menos 200 alunos que chegam e assumem a comunidade, então os ônibus param, né? Quem está passando ali não sabe o que é, acha que é alguma confusão, alguma coisa, porque são 200 alunos chegando e eles vão se espalhando, né? Cada um tem a sua região específica, com as suas famílias, eles são responsáveis por aquela família durante 1 ano e meio, eles ficam responsáveis por visitar aquela família a cada 15 dias e todo o problema daquela família eles têm que resolver. Eles têm os monitores, eles têm os professores em campo e eles têm que resolver. Há uma linha direta com o agendamento do hospital, quer dizer, se precisar de qualquer consulta, etc., eles fazem esse agendamento, mas eles são responsáveis por resolver. E eles começam a ver que, às vezes, a pessoa precisa de uma consulta com um cardiologista? Sim, mas precisa muito mais de orientação, precisa muito mais de outras coisas, e eles começam a ver assim, a realidade das pessoas, que aquela pessoa, se fosse na clínica, ele ia falar, toma um antihipertensivo tal, mas ele não ia ver que aquela pessoa sequer mora num quarto, moram 6, 7, 2 adultos e 5 crianças num quarto único, aonde tem cama para 1, 2, o resto dorme em cama, e quando chove não pode dormir. Então eles começam a ver, agora já tem casa melhor, tem famílias melhores, e eles começam a ver a realidade e entender o ser humano como um todo.
E aí nós fazemos campanhas, né, feiras de saúde. Alguns finais de semana nós paramos na pracinha e fazemos feira de saúde, aonde a gente vai fazer campanhas, vai trazer, e eles começam a ter um relacionamento, e essas feiras funcionam principalmente para a população que não está sendo atendida pelo projeto. Então a população de outras regiões vem conversar com os alunos, e nisso tudo nós estamos desenvolvendo relacionamento interpessoal, como conversar com o paciente, como falar, como lidar, porque eles não sabem falar com o paciente, eles não sabem lidar com o paciente, principalmente essa geração que consegue se comunicar muito melhor pelo WhatsApp do que pela fala. Porque, isso que eu quis mostrar, não é um defeito, eu não estou fazendo uma crítica, mas é a realidade deles. O mundo deles, a comunicação ocorre principalmente pelo WhatsApp. E aí você quer chegar num dia e falar, olha, não, isso aí não presta, não usa mais, eu quero que você fale com as pessoas, etc. Há anos ele vem fazendo aquilo ali. Então você tem que associar, você tem que entender o que ele faz, usar aquele mecanismo do jeito que você quiser, mas estimular e treiná-lo a se comunicar. Então, olha, quando você vai na casa da pessoa, você pode medir alguém sim, você vai medir na parede, você vai pesar, a gente leva a balança, e a gente está trabalhando com isso. Então, olha lá, a família, a relação que se faz com a família. Então, olhem lá, verificando ali, está colhendo algum sangue daquele senhor na casa dele, essa senhora com esse senhor aqui que recebeu a família, e eles ficam extremamente empolgados, porque eles ficam aguardando a visita do médico de novo. Esse médico que eventualmente consegue consulta na odontologia, consegue tudo, e consegue resolver a vida deles, consegue conversar, e quanta coisa a gente consegue resolver. E para eles, e para a gente, eu estou resolvendo o quê? Eu estou tornando esse médico interagindo com a população. E aí a coleta de sangue, né, na feira de saúde. E aí eu tenho um videozinho para passar para vocês. Esse vídeo não é de minha autoria, mas eu acho muito importante esse vídeo. Nascer, viver e morrer. Existiu uma época em que a medicina só se preocupava com essas 3 fases da vida. Tudo mais era ignorado. Pobre, rico, preto, branco, não importa. Preciso que faça esse exame, positivo ou negativo. Isso me interessa. Assim diziam. Mas década após década, as máquinas ganhavam mais espaço. Todos foram unânimes em dizer, este é o futuro da medicina. Se eles soubessem do que de fato a medicina se tornou, não diriam isso. Não há mais contato entre as pessoas. O exame físico ficou somente nos livros. Para que tocar o paciente se eu tenho essa ressonância que acabou de ser feita? Ouvir o paciente é cansativo e por vezes inútil, assim diziam. A tecnologia evoluiu a passos largos. O modo como lidamos com ela, entretanto, a passos de tartaruga. Todos vivemos, todos temos uma história, e ela não cabe em uma máquina. Você é o único capaz de entender e confortar o próximo. Não terceirize o cuidado que só você pode prover. Sei do que estou falando. Acreditem. Vocês são a geração que podem trazer o equilíbrio que tanto necessitamos hoje. Peçam exames, sim, mas antes de tudo, ouçam seus pacientes. Você está sendo formado para cuidar de pessoas, não apenas de enfermidades. E se você entender que seus pacientes precisam mais do que pílulas, já terá alcançado o real significado da medicina. Então exatamente essa é a mensagem que nós passamos para os nossos alunos, né? Eles estão sendo formados para cuidar de pessoas, para promover a saúde das pessoas e, eventualmente, infelizmente, tratarem de doenças. Esse é o grande objetivo da formação da medicina de Vassouras. E, para finalizar, eu tenho mais um vídeo, que foi um vídeo que foi feito há 2 anos atrás, no auge da pandemia, para os nossos candidatos, os nossos alunos, e é um pouco desse espírito. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Os robôs vão realizar cirurgias.
A inteligência artificial vai detectar todas as doenças com uma só gota de sangue. A tecnologia levará a medicina a patamares nunca antes alcançados. Essas podem até ser verdades absolutas, mas uma coisa também é certa: nada vai ser capaz de substituir o conhecimento, nem a mente de um médico. E tão importante quanto a vocação, o chamado para exercer a medicina, é saber quem vai te acompanhar na sua formação. A Universidade de Vassouras vai fazer essa jornada ao seu lado. Você vai viver numa das melhores cidades para estudar medicina no Brasil. Vai ter tudo ao seu alcance para se tornar um grande profissional. Numa universidade que entra para a história, num dos momentos mais desafiadores para a medicina atual, onde seus mestres e colegas estão neste instante na linha de frente, colocando em prática todo o conhecimento. Você vai ter acesso a laboratórios de simulação com simuladores e equipamentos de ponta para colocar em prática os ensinamentos de sala de aula. Vai atuar num hospital próprio. Vai fazer parte de projetos multidisciplinares que atendem a comunidades, além de poder contar com uma biblioteca física completa e disponível também online, e os melhores professores. Na Universidade de Vassouras, você vai se preparar a cada dia para viver e para exercer o futuro da medicina. Você começa agora a fazer parte desta universidade que não forma futuros médicos, e sim médicos do futuro. Bem-vindos à nova era. Bem-vindos à Universidade de Vassouras. É isso, muito obrigado. Tá.